Terça-feira, 4 de fevereiro, 2h30 da tarde. Uma falha em linhas de transmissão deixou mais de 6 milhões de pessoas sem energia. Três estados das regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste foram afetados. Só em São Paulo, 1.200.000 pessoas ficaram sem luz. As primeiras notícias falavam em curto-circuito entre as regiões de Tocantins e Goiás. Mas afinal, o que ocasionou o apagão? A alta demanda nas linhas devido ao calor? Um intercâmbio do sistema por conta da baixa capacidade dos reservatórios? Ou o estresse da rede que tem trabalhado no limite? 3 minutos antes da queda de energia, foi registrado recorde de carga na região sul, com valor de 17.412 megawatts. A falha ocorreu um dia depois do ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, afirmar que o sistema não corria riscos por causa da diminuição das chuvas. A situação hoje é muito melhor do que foi o ano passado. Nós estamos com mais de 40% dos principais reservatórios. Não enxergamos nenhum risco de desabastecimento de energia no país. Nenhum risco zero. O diretor-geral da ONS acredita que um raio pode ter causado o apagão e descartou o risco de falta de abastecimento. Não operamos com sobrecarga. O reservatório não tem nenhuma relação, porque as transferências são feitas dentro dos limites de padrões de carregamento. Não se pode operar com sobrecarga. Segundo o levantamento feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Brasil teve 181 apagões desde 2011, considerando todas as falhas de energia, independentemente do tamanho da área afetada, do período ou da carga interrompida. Como garantia de abastecimento, o Planalto estaria trabalhando com a possibilidade de usar usinas termoelétricas, uma energia mais cara que as hidrelétricas. E aí quem sofreria mais uma vez seria o bolso do consumidor. Para falar sobre o complexo sistema elétrico, linhas de transmissão e possíveis causas do blackout, o Canal Livre recebe o físico e professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, José Goldenberg. Ele é um dos maiores especialistas em energia do mundo e foi o único brasileiro a receber o prêmio Planeta Azul, considerado o Nobel do Meio Ambiente. Olá, boa noite. Para entrevistar o professor José Goldenberg, estão comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Guto Abranches. Boa noite, professor. Boa noite. Minha primeira pergunta é a seguinte: o apagão dessa semana foi um fato isolado ou indica uma fragilidade do nosso sistema elétrico e a possibilidade de novos apagões no futuro? Claramente ele indica uma fragilidade do sistema. Eu acho que esperar novos eventos desse tipo no futuro próximo é algo com o qual se pode contar. É uma espécie de uma crônica de uma morte anunciada. Eles vão ocorrer porque o sistema efetivamente está trabalhando no limite. Aonde que está essa fragilidade? Essa fragilidade está, em primeiro lugar, no fato de que os reservatórios estão num nível baixo. Eles podem não estar no nível mais baixo da história, mas eles estão no nível baixo. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, aproximadamente metade das hidrelétricas do Brasil não tem reservatórios. Por problemas que vêm desde a década de 80, as hidrelétricas que foram construídas, como a gente diz, a fio d'água, quer dizer, a água da correnteza do rio. E não há reservatórios. O que é realmente um erro de caráter fundamental de planejamento. Esse é o segundo problema. O terceiro é que nós temos um sistema de transmissão enorme, porque o país é enorme. Tem cerca de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão e milhares de transformadores espalhados pelo Brasil todo. Então, é natural que alguns deles, quando trabalhando em condições excepcionais, como são as condições de agora, ele entre em curto-circuito ou dê algum tipo de problema. Professor, não há propriamente um desequilíbrio entre a oferta de energia e a demanda. Aqueles 127 mil megawatts que produzimos
teoricamente, são suficientes para suprir a demanda neste momento. Quando o senhor fala desses perigos, o senhor está se referindo à falta de chuva? Quer dizer, se continuar mais um mês sem chover? É aí que o senhor, quer chegar? É aí. Veja, um sistema elétrico grande como o do Brasil, e outros países têm sistemas grandes também, ele funciona em geral com uma margem de segurança de 5%. Então, o sistema brasileiro total tem cerca de 100 mil megawatts. Então, tem sempre cerca de 5 mil megawatts disponíveis. Entende? É como as reservas de petróleo. Mas não são 127 mil? Não, não são, não. Não chega a isso? Não. Que é o número oficial que é divulgado, enfim, é esse, 127 mil. Um pouco mais de 100 mil megawatts. Os sistemas funcionam, em geral, com uma reserva de 5%. É como o petróleo. Sabe, a gente passa pelas refinarias da Petrobras, a gente não usa só o produto que ela refina. Tem uns reservatórios grandes. Com o sistema elétrico, a regra é reservar 5%. Nós estamos no nível de 2%. Nós estamos usando tanto por causa do calor, agora, não é mesmo? E por causa da enorme aumento de produtos eletroeletrônicos, que nós estamos no limite de 2%. São as condições excepcionais que o senhor fez referência, então. Esse calor, são as condições excepcionais que o senhor fez referência. Quer dizer, fora do contexto histórico, é conjuntura, circunstância à parte. É conjuntural. Então nós estamos no limite. É isso que eu quero dizer com o sistema trabalhando estressado. Agora, professor, 100 mil quilômetros de linhas de transmissão, isso não é brincadeira, é de uma complexidade enorme. Essa infraestrutura toda, ela é precária, ela é razoavelmente moderna. Como é que ela se situa nesse sentido? Ela é moderna. Ela é moderna. Ela é moderna. Veja, já é uma grande coisa, digamos. Já é uma grande coisa, claro. Veja, as linhas de transmissão de Itaipu, as que trazem energia de Itaipu para São Paulo, na época que elas foram construídas, cerca de 20 anos atrás, eram a ponta da tecnologia mundial. Eram as linhas de corrente contínua mais longas que existiam no mundo todo. Ou seja, a tecnologia é moderna. O que é que tem muita linha e tem muito transformador. Então, o problema da manutenção é um problema absolutamente fundamental. Agora, o senhor acha que essa discussão, se foi um raio, se foi não sei o quê e tal, isso faz, quer dizer, pode ter sido um raio cai e deixa 6 milhões de brasileiros sem energia? É possível? Bom, aí que está, é a maneira de operar o sistema, quer dizer, pode ter sido um raio, é pouco provável porque essas linhas têm para-raios, para-raio em todo lugar, claro. É muito improvável que seja. E o que ocorre é o seguinte, é que transformadores, eles esquentam e eles desenvolvem pequenos defeitos. Então, se por acaso, numa daquelas linhas, por causa do calor, estiver passando mais corrente elétrica do que passaria em condições normais, dá uma pane. Aí dá o estresse no transformador. Professor, vamos ver as explicações do governo sobre o apagão. O relatório sobre a causa do apagão será concluído em até 15 dias. E a torcida é para que a chuva venha logo. Vamos ver as explicações do governo. Segundo o diretor-geral do ANS, o relatório sobre o que provocou a falta de luz ainda demora até 15 dias para ficar pronto. Mas sobrecarga, falha humana e falta de manutenção estão descartadas. Por isso, um raio é, até o momento, a hipótese mais provável. Pode ser que o curto possa ter causado por outro fenômeno que a gente não tem, que eles vão identificar agora com fotografia, vão ver agora a descarga atmosférica para ver se tem um equipamento chamuscado, que é uma hipótese. Segundo o ONS, a folga no sistema é suficiente para evitar apagões por falta de capacidade de geração de energia. Mas o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, o calor exagerado e a longa estiagem no Centro-Sul, justamente no período mais chuvoso do ano, preocupam. Então nós temos uma margem bem grande e a chuva vem. Não existe ano na história que a chuva não venha. Ela tarda, mas vem. Eu só espero que ela venha nos lugares adequados, não é? Para a gente ficar mais tranquilo. O consumo de energia voltou a bater recorde por causa do forte calor. Para o diretor do ANS, toda a economia ajuda, mas ele nega o risco de racionamento. Você economizar é bom porque você aumenta a sua margem de segurança. Isso é fundamental, mas não precisa fazer isso, não é? Porque o sistema aí está com uma certa margem.
Professor, Sérgio, só lembrando que a presidente não concorda muito com essa de raio, não. A presidente ficou brava, né? Porque disse que raio não causa blackout. Disse que se teve um problema de raio, precisa checar todos os para-raios que estão espalhados pelo Brasil. A presidente não gostou dessa explicação. Agora foi... Olha, Mitri, eu acho que esse conjunto de explicações, né, tem uma cara de chapa branca que realmente não convence ninguém, né? Quer dizer, o que significa dizer que o sistema é maravilhoso, em folga, etc. e tal, quando no último mês, no último ano, né, ocorreram 100 e tantos incidentes, né? Como não, foi desde 2011. Em 2 anos. Né? É isso. Dizer, mas, professor, nunca, nos últimos 60 anos, é o pior mês de janeiro que nós tivemos. Então tem isso também. Falta de chuva. Então tem que considerar isso. Ele realmente está estressando o sistema. Eu vou dar um exemplo que talvez esclareça melhor. Digamos o seguinte, tem um transformador lá perto de Colindas, lá no Tocantins. Né? Normalmente, esse transformador não está transportando muita energia, porque não precisa, o sistema não precisa muito. Agora o sistema está todo estressado, nós precisamos de toda a energia que tem no Brasil. Então o que acontece é que o Operador Nacional do Sistema lança mais corrente no transformador. Então aquele transformador que estava funcionando normalmente, subitamente recebe uma carga maior de energia, aquece e vai ver, tem um fio lá dentro que está com uma isolação problemática que dá isso. Né? Agora, professora, a demora na construção de hidrelétricas no Brasil é um problema grave. Né? Belo Monte, por exemplo, toda hora tem lá uma ação ecológica que para tudo. Entendeu? Isso não é possível. O senhor não concorda com isso? Concordo, sim. E elas são feitas sem reservatórios, Mitri. Olha aqui, tem um número muito interessante, viu? Das grandes usinas que tem no Brasil, 68 tem reservatório e 73 não tem reservatório. E por que cerca de metade das usinas não tem reservatório. Mas há empecilhos legais para fazer o reservatório. Aí que está. Esse é o problema no qual os ambientalistas jogam a vida. Eu acho que o governo... atrapalham, e aqui para nós, o senhor concorda que atrapalham demais a produção de energia no país. Eu acho que o governo precisaria colocar... O governo e a presidência aí é no nível de presidente da República. Precisaria colocar claramente para a sociedade brasileira que aqui tem uma escolha. E, de fato, uma hidrelétrica com reservatório, ela afeta 10, 20 mil pessoas que vivem lá perto. Que é o pessoal que vive na margem do rio, etc. Claro. E tal, tudo. E atende milhões. Como? E atende milhões. E atende milhões, que estão a 1.000, 2.000 quilômetros de distância. Mas o governo Lula enfrentou bem esse pessoal. E a Dilma também, de certo modo, enfrenta. Né? Mas precisa enfrentar mesmo e precisa explicar à sociedade brasileira. Isso é uma escolha? Como? É uma escolha? É uma escolha, sem dúvida nenhuma. Veja, na Índia é impossível construir uma hidrelétrica, porque a densidade populacional é tão grande na Índia... Não dá para... Né? Mas aqui o Brasil, nessa região, onde as hidrelétricas são construídas, são regiões em que a densidade populacional é muito baixa. Aí era preciso, efetivamente, enfrentar, numa discussão adulta, os movimentos ambientalistas. Olha, nós enfrentamos esse problema com o Rodoanel aqui em São Paulo. É verdade. Não é mesmo? Eu preciso explicar para as populações. Teve um momento também, teve uma obra, acho que foi no Rodoanel, que tinha uma perereca que morava ali, parou a obra toda por causa da perereca, e o Lula ainda falou, eu não vou respeitar a perereca, vocês me desculpem. É preciso compensar as pessoas que forem atingidas, não é mesmo? E tomar providências para minimizar os impactos ambientais. Agora, a sociedade precisa entender que tem custos e benefícios. Sem hidroelétrica, o sistema de energia depende do quê? De termoelétrica, é isso? De energia de carvão? Bom, no momento, então, nós estamos com uma divergência de números, mas eu vou usar 100 mil. Dos 100 mil megawatts do sistema brasileiro, cerca de 80% são hidroelétricas. E o resto, então, é energia eólica e térmica. O que houve é o seguinte, no governo Fernando Henrique, no fim do governo Fernando Henrique, houve um período seco prolongado e os reservatórios estavam vazios e foi preciso impor um racionamento. Isso. Basicamente isso que ocorreu. Que eles negaram antes, né? Negaram antes durante muito tempo que haveria racionamento, no fim no fim fizeram. E que aqui agora, de longe, me parece que o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema tangencia um pouco esse aspecto quando ele sorri e responde a pergunta ao dizer economizar faz bem, economizar ajuda. Isso. Vai por aí? Vai por aí. No caso do governo Fernando Henrique,
A ordem foi efetivamente economizar. Quem salvou o Brasil de uma escuridão completa naquela época foi a população que efetivamente economizou. Começado o governo Lula e depois com o governo Dilma, isso acabou. É uma espécie de uma crônica de uma morte anunciada. Eu vou tomar a liberdade de lembrar a crônica do Gabriel Garcia Marques. Né? Posso contar a história em 1 minuto? 30 segundos. Pode. É uma cidadezinha na Colômbia, onde tem uma donzela na cidade, uma família importante, que casa com um cidadão. E na noite do casamento, no sábado, né, o marido descobre que ela tinha sido desonrada. E ela diz quem havia seduzido ela. E os irmãos da vítima, então, não é mesmo? Saem à procura do cidadão de manhã, domingo de manhã. E anunciam para a vila toda que eles vão matá-lo. É uma morte anunciada. E o romance, então, decorre durante o dia todo e no fim da tarde encontram ele e matam mesmo. Né? Em 2001, nós entendemos o problema. O governo Fernando Henrique, já estava acabando, ele deu início à construção de térmicas a gás, que seriam acionadas quando houvesse falta de água. Felizmente, o governo Lula deu andamento a esse programa e construiu as térmicas, que é o que estão nos salvando agora. Pois elas estão em funcionamento. Só que elas estão no limite. E são poluidoras. Professor, mas vem aí agora Belo Monte com 11 mil megawatts. Já é 10%. Isso. 5%. Né? Só que ela não tem reservatório. Na metade do ano ela não vai produzir 11 mil, vai produzir 5 mil. Não tem reservatório por causa das questões ambientais. Isso mesmo. Quer dizer, mas de qualquer jeito vai ser a maior produtora de energia do país depois de Itaipu. Não, vai ajudar. Mas então o governo Lula deu andamento ao programa de térmicas, que é o que nos salvou até agora. Acontece que agora estão operando todas as hidrelétricas e todas as térmicas. E mais um pouco de vento no Nordeste. Então, nós estamos no limite. É isso que está ocorrendo. Mas e o vento, hein? Vamos falar da energia eólica. É a mais simpática de todas. Claro, né? É isso mesmo. Mas parece que só temos 1%, né, de toda a nossa produção, porque não tem possibilidade de crescer isso. Aliás, vem crescendo, mas não chega, não passa de 1%. Não, vai passar, sim. É previsto que para 2020 nós teremos quase 10% de vento. Viu? Realmente, vento bom mesmo é só no norte. A Dinamarca tem quantos por cento de energia? Olha aqui, a Dinamarca, em média, durante o ano todo, tem 20%. E nos períodos em que venta muito, tem cerca de 50%. Que maravilha. Bom, que inveja. E se a chuva demorar para chegar, o que vai acontecer? O especialista em energia Davi Zilberstein fala sobre como poderíamos evitar o desperdício e também sobre as alternativas energéticas, justamente o que nós estamos conversando. A gente tem 80% de hidroeletricidade e o resto térmica, um pouquinho de nuclear, um pouquinho de eólica, enfim. Mas os dois grandes blocos são hidroeletricidade, eletricidade das barragens e energia térmica das usinas termoelétricas. Se não chover e você não conseguir recuperar a tua energia armazenada em 80% do que é teu sistema, você tem um problema. Foi uma coisa parecida com o que aconteceu em 2001, no racionamento de 2001. E eu acho que não se aprendeu. Naquele momento houve alguns equívocos de não serem tomadas medidas preventivas a momento. Crítica que eu faço, claro que o governo não tem culpa nenhuma de não estar chovendo, evidentemente. Mas o governo poderia, na minha opinião, já há algum tempo estar trabalhando com a questão da eficiência energética, da conservação de energia, da orientação das pessoas de como consumir menos, sem pânico, nada, como uma coisa muito mais até para as pessoas, como aconteceu no passado, de uma maneira até forçada por conta do racionamento, mas as pessoas aprenderam a usar melhor e perceberam que o desperdício custa para elas também. Quando ela economiza, ela ganha. Agora, o governo, há um ano atrás, mais ou menos, deu um sinal totalmente equivocado, na minha opinião, quando você tinha uma sinalização de escassez de um produto, no caso energia, você não abaixa o preço da energia. Óbvio que todo mundo quer pagar menos energia. A energia no Brasil é uma das mais caras do mundo, principalmente por conta de tributos e impostos. Agora, você num momento em que você sabe que vai passar o ano inteiro rodando energia térmica, e quando você tem que gerar energia sempre onde ela é mais cara, nas usinas térmicas, você diz assim para a sociedade: olha, eu estou abaixando o preço. Então, ou seja, o sinal intuitivo até para as pessoas, o sinal econômico,
é de que você tem tranquilidade, você tem reserva e aquela energia está com preço irreal. Na realidade não está com preço real. O preço real é o que a gente está vendo hoje, quando se paga hoje R$800 na energia na ponta, quando há um ano atrás estava 250. Tem havido expansão? Tem, mas eu acho que uma maneira também é você começar a ver de que maneira você pode disponibilizar energia. Como eu falei, usar energia melhor é uma delas. Fazer a chamada cogeração, ou energia distribuída, o que é isso? É você gerar energia mais próximo dos grandes centros consumidores. Se você pegar o exemplo de São Paulo, na Avenida Paulista você tem uma quantidade de prédios enorme que você poderia, com gás natural, você poderia, por exemplo, fazer a chamada cogeração, gerar energia, calor, ar-condicionado, de uma maneira geral, você tira aquele grande centro de carga, você tira do sistema, você alivia o sistema. O Guto tem uma pergunta, professor Goldenberg. O professor São Pedro já levou a culpa uma vez nessa história. Lá no passado a gente assistiu isso. Vamos torcer para que não leve a culpa de novo agora e principalmente para que, não apenas isso, mas que as providências adequadas sejam tomadas, como disse o Davi, para se pensar mais para frente. Mas eu queria retomar um outro ponto que ele mencionou, que é a questão do preço que a população paga, que vem ali na conta de luz. Quer dizer, a conta está desonerada, a luz está custando um pouco menos, aí o mercado consumidor que cresceu ao longo do tempo, trouxe mais, ao longo dos anos recentes, trouxe mais gente para o consumo, e isso até é saudável, evidentemente, desde que devidamente mensurada. Para chegar na minha pergunta, que afinal é a seguinte, aquele preço menor da conta de luz de antes vai ficar mais caro agora, se, por exemplo, essas chuvas não vierem? Olha, a medida tomada pelo presidente é a medida provisória 579. É uma medida claramente demagógica. Aliás, o que saiu no jornal e na televisão é que ela foi sugerida pelo marqueteiro da presidente. Subitamente, alto de um céu de brigadeiro, surge a ideia de baixar em 20% a tarifa de energia. É uma coisa que todo mundo fica contente, né? Não é mesmo? Isso foi em troca de estender as concessões das usinas hidrelétricas, concessões essas que tinham sido concedidas há 30 anos atrás. Isso é um golpe basicamente publicitário. Mas o preço era muito alto, né? Essa é a questão. O governo foi mexer onde, de certo modo, precisava mexer. E se a gente comparar, professor, por exemplo, se a gente comparar com o custo de energia, por exemplo, na Argentina, nosso vizinho, que tem problemas, o custo da energia elétrica na Argentina é muito baixo, até baixo demais, por isso até eles têm problemas. No Brasil é um absurdo. Mas na comparação com o Brasil, é curioso, porque a conta de luz, morei na Argentina, a conta de luz de energia elétrica na Argentina, ela vem inclusive com comparações com outros países. Se você morasse no Brasil, pagaria tanto, se você morasse na Colômbia, pagaria tanto, quer dizer... Então, o que eu pergunto é se ela não estava alta, né? Ela estava alta. Uma das razões pelas quais está alta, e o Davi falou nisso, é que 40% são impostos, né? Federais e estaduais. Acontece o seguinte, então, porque as hidroelétricas não davam conta do serviço, essa é a mensagem de 2001. Quer dizer, a mensagem da crise do governo Fernando Henrique é que o sistema hidroelétrico não dava conta e precisava de térmicas. A energia das térmicas é mais cara. E o governo deu esse desconto, o consumo disparou, inclusive porque foram dadas isenções de IPI para produtos de linha branca. Moral da história, o governo teve que socorrer as distribuidoras em cerca de 10 bilhões de reais. O motivo pelo qual a conta já não voltou a subir é porque o governo pagou a diferença. O Tesouro pagou a diferença. E teve também o acréscimo de mercado aí, porque o Luz para Todos... colocou, parece que mais 15 milhões de brasileiros consumindo energia. Exatamente. O que, em si, claro, a gente tem que aplaudir, mas significa mais demanda. E esse ano, se o governo não repetir o socorro de outros 10 bilhões, se estima que a tarifa vai subir os 20% que caiu no ano passado. Além de prejudicar o corte no orçamento, né? Tem pois uma implicação. Então, realmente, essa medida do governo é uma medida que foi difícil de entender. Ela desorganizou as empresas estatais, tipo Eletrobras e outras, né, que simplesmente ficaram sem caixa para novos investimentos. Eu acho que foi uma medida demagógica absolutamente inconveniente. Mas a respeito do racionamento, que o telespectador está preocupado com o racionamento, não há dúvida. Se continuar sem chover por mais um tempo, o senhor acha que nós estamos nos aproximando de um racionamento? Quer dizer, o senhor diria que já é o momento da população, de modo geral, começar a reduzir
o consumo de energia, como aconteceu em 2001. Em 2001. Acho, e o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Zimmermann, disse isso numa entrevista outro dia, é que para o governo é um anátema, do ponto de vista político, falar nisso. Né? Quer dizer, racionamento é palavra proibida. É palavra proibida, porque isso significa reconhecer o fracasso de uma política em que eles tiveram, em que o atual governo teve 10 ou 12 anos para resolver. Eu posso dizer em 2 ou 3 palavras onde é que o governo errou, se você desejar. O governo, em 2002, 2003, 2004, fez uma coisa boa. Ele começou a fazer leilões. Apesar da ideologia estatizante do governo, etc. e tal, ele se rendeu às tendências do mercado e começou a fazer leilões, que é uma boa ideia. Então, para ampliar o sistema, a empresa de planejamento energético faz leilões. Muito bem, esses leilões, eles tinham 3 problemas, que eu acho que foram resolvidos há 3 meses atrás, depois de vários de nós termos tentado esclarecer o governo em relação a isso. Os problemas são os seguintes: todas as fontes de energia, hidroelétrica, vento, o que seja, todas elas competiam no mesmo leilão. O que era uma covardia, porque realmente não teria condições para vento competir com energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é mais barata mesmo, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os leilões, então, não eram regionais. Então, o lugar onde tem vento mesmo aqui no Brasil é no norte do país, norte e nordeste. Os leilões eram nacionais, não é mesmo? E o estado de São Paulo, que tem bagaço de cana em grande quantidade por causa do açúcar e do álcool, e que poderia gerar energia queimando esse bagaço, eles já fazem isso um pouco, né? Ele realmente não podia competir, porque a energia gerada do bagaço é um pouquinho mais cara. Muito menos cara do que gás, mas ainda assim mais cara. Mas por causa da natureza dos leilões, não dava para competir. E só que se conseguiu mudar isso há uns 3 meses atrás. O último leilão que foi feito é um leilão em que eles finalmente começaram a separar. Regionalizar. Exato. Então, há uma... Aí funcionou, né? Isso começou a funcionar. Bem. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Se nós marchamos para o racionamento, eu acho que sim. O governo... Se continuar sem chover. Se continuar sem chover. O governo tem algumas opções. A primeira opção teria um custo político muito elevado, eu creio que seria fazer o mesmo que o Fernando Henrique fez em 2001. Eu acho que vai ser muito difícil. O que ele pode fazer é o seguinte, é alugar navios que são geradores de eletricidade a gás e encostar esses navios no Porto de Santos ou no Porto de Vitória ou em outros lugares. Mas há uma quantidade de navio aí, né? Uma quantidade. Não são navios normais, né? São navios especializados. Específicos para isso. Né? Agora, no governo Fernando Henrique, onde é que estava o erro que levou? Porque aquele racionamento foi surpreendeu todo mundo. Bom, é que o Davi não está presente aqui, não é bom falar de pessoas que não estejam presentes, né? Eu acho que os técnicos do governo simplesmente... Deixaram passar não estavam atentos, viu? Porque o problema de construir hidrelétricas sem reservatórios vem de há muito tempo, viu? Porque aquilo foi um desgaste enorme para o governo Fernando Henrique. Aquilo acho que foi desatenção aos problemas concretos do sistema. É verdade. Então, essa é uma das soluções, é trazer... De qualquer forma, vai ser uma perda de face tremenda para o governo. Agora, de imediato, o que o governo poderia fazer é adotar leilões, aumentar o número de leilões. Por exemplo, eu acredito que aqui em São Paulo, o José Aníbal, o secretário de Energia, tem dito isso frequentemente. Seria possível gerar 5.000 megawatts nas usinas de açúcar e álcool, né? E isso não é feito porque o pessoal do setor é conservador e não quer muito aborrecimento. O BNDES tem linhas especiais para financiar esse tipo de coisa, mas ela tem sido pouco usada. Dali sairia 20 mil megawatts? Não, sairia 5 mil. 5 mil megawatts, que ajudaria. E seria uma coisa pelo qual o Estado de São Paulo tem se batido, mas que não andou até agora. E vento, que poderia ser expandido. Agora, há uma componente de incompetência, Mitre, que perpassa todo o sistema, né? Você sabe, várias dessas usinas eólicas que foram construídas na Bahia ficaram prontas, né?
Não tinha linha de transmissão. E não tinha linha de transmissão para colocá-las na rede. Que absurdo. Eu perguntei, por acidente, eu encontrei o presidente da empresa de planejamento energético e perguntei por que isso aconteceu. Ele disse, porque é por causa também do jeito que o setor é organizado. É tudo meio compartimentalizado, viu? Quer dizer, a EPE faz leilões. Quem faz linhas de transmissão, quem se preocupa com linhas de transmissão, é a ONS. Eles licitam as linhas, mas é a ONS que exige as linhas. E o que ele me disse que nos novos leilões será exigido... Aí vão juntar, né? Claro. É o mínimo, né? O que era óbvio, né? Aliás, é o mínimo. Professor, só um minutinho. Voltando do intervalo, você faz a sua pergunta. O Canal Livre vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta discutindo com o professor José Goldenberg a questão energética no Brasil. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o professor José Goldenberg e discute a crise energética no Brasil. Guto, você tinha uma pergunta no final do bloco anterior? Obrigado, Sérgio. Professor, fazendo tudo direitinho, tomando providência agora, e por mais que, se for o caso, o governo não consiga evitar até um racionamento, se ele vier, mas vamos passar adiante com a história, fazendo tudo direitinho agora, dá para garantir que o brasileiro está livre de racionamento, de apagão, daqui a quanto tempo? Quer dizer, uma decisão tomada agora frutifica quando? Olha, medidas tomadas agora exigiriam aceleração das obras de hidrelétricas, das quais há várias em andamento. Isso significa resolver problemas ambientais também, que não são fáceis. Mas eu acho que dentro de 3 a 4 anos já se poderia ter resultados. Em 3 a 4 anos poderiam ser feitas essas várias coisas sobre as quais falamos agora, né? Quer dizer, expandir as hidrelétricas, resolvendo alguns desses problemas ambientais, mudando a forma dos leilões para permitir maior dinamismo no setor. Eu acho que, eu repito, né, a entrada de biomassa na região sul do país, não é só São Paulo, não. Ao que dizem que o governo não tem muita vontade de fazer, porque São Paulo é que vai ser beneficiado. Não é São Paulo, não. É Goiás, Mato Grosso do Sul, toda a região centro-sul do país ajudaria. E vento. Agora, vento é uma possibilidade boa. Existem grandes planos para expansão no norte, porque realmente a situação no norte do país, naquela região de Fortaleza, Piauí, etc., é excepcional, porque os ventos são fortes e constantes. A gente está muito atrasado nesse setor. Está atrasado a implementação. A tecnologia é ótima, porque nós nos beneficiamos da crise internacional. Em geral, o governo diz que a gente sofre os efeitos da crise internacional. No caso, nós nos beneficiamos. Às vezes, porque as empresas que produzem máquinas de produzir eletricidade com ventos tiveram dificuldades em vender seus produtos na Europa por causa da crise econômica. Então, sobrou máquinas no mercado. Agora, a eletricidade com vento, ela não é mais cara ainda do que a eletricidade? Agora ela já é competitiva, ela é no começo. No começo, sempre uma nova energia, uma nova forma de energia é mais cara? Há 5 anos atrás ela era mais cara. Mais caro quanto, professor? 20%. Mas à medida que você vai fazendo, há o que a gente chama de uma curva de aprendizado. Claro. Agora, o senhor acha que a gente pode chegar a 10% de produção? Acho que e a EPE, a Empresa de Planejamento Energético, está confiante de que lá pelo ano 2020 ela atinge 10% de venda. Isso mostra um pouco como existem atrasos estruturais no setor. Houve gente dentro do setor de energia, inclusive altamente colocados, que argumentaram que como ventos, a energia elétrica produzida com vento é intermitente, não é mesmo? Ela não resolveria o sistema. É uma concepção técnica errada. As pessoas que disseram isso devem ter ido na escola de engenharia 40 anos atrás. Né? Hoje, na Dinamarca, energia eólica representa 20% da energia o tempo todo. Sim, mas é intermitente, né? É intermitente, mas você não opera ela sozinha, você opera ela junto com uma hidrelétrica. Então, quando o vento para por algum motivo, você puxa energia... Tem ali uma colaboração de dois sistemas. É o problema com células fotovoltaicas. Agora está começando a pegar... A questão da energia solar, né? A energia solar está muito cara. É muito cara. É muito cara ainda. Tem uma curva de aprendizado, de modo que o jeito tem que entrar
e começar a construir, porque ela vai acabar caindo, né? Mas de noite não tem sol, né? E o sistema que está sendo usado em vários países, sobretudo no Japão e Alemanha, é o seguinte: você cobre a sua casa, ou na fábrica, né, com coletores solares. Durante o dia tem sol e você gera bastante energia. Numa casa não se usa energia durante o dia, se usa pouco. Então você vende para a rede e de noite você compra. Se você dimensionar o sistema direitinho, a sua conta zero. Aí, Só que você precisa fazer o investimento inicial, né, de comprar os coletores. Isso está começando a pegar, mas no mundo todo, a fotovoltaica está no nível ainda de menos de 1%. Ainda, isso está mais para frente. E temos, né, Guto, a energia nuclear também, né? que é uma bela discussão. Eu me lembro, quando eu era menino, do Brasil fechando os primeiros acordos com a Alemanha. Você lembra? Opa! Geisel. Exatamente. Aquela altura ali, a gente ainda ficava, mas meu Deus, vão trazer energia nuclear para o Brasil, aquela coisa que não se... Aurenco, né? Exatamente. Tinha um domínio muito bom daquilo aqui nas nossas bandas, né, professor? Mas, evidentemente, em termos mundiais, ainda é uma alternativa, cada vez mais discutida. Depois de Fukushima ficou... Pois é. Mas não podemos esquecer que é uma energia limpa, né? O problema é que ela é produzida em grandes blocos. Cada reator nuclear é, em geral, 1 milhão de quilowatts. Itaipu são 12 milhões, só para dar uma ideia do tamanho. Itaipu é o equivalente a 12 reatores nucleares. Itaipu. Mas Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo. Em geral, as usinas hidrelétricas têm 1 milhão de quilowatts. Como essas usinas aqui em São Paulo, ao longo do Tietê. Então, reatores nucleares que são comerciais são enormes. E dentro deles se forma uma quantidade de radioatividade 100 vezes maior do que a quantidade de radioatividade que foi liberada nas explosões nucleares. Enquanto ela ficar lá dentro, tudo bem. Mas a ameaça está lá dentro. Mas a ameaça está lá dentro. Então, o problema é o seguinte: elas são seguras, etc. E tal, tudo. Acontece que, se ocorrer um acidente, ele é muito grande. Ao passo que numa usina, há usinas térmicas que já pegaram fogo. Mas eu já ouvi o senhor dar uma solução para essa questão nuclear aí. O senhor acha que tem que dividir e fazer pequenos... Pois é. Existem esforços das empresas, né, em vez de produzir reatores de 1000 megawatts, né, fazer reatores pequenos, modulares. Não é mesmo? De modo que aí, se um deles... Se tiver um problema, será um pequeno problema. Será um pequeno problema. Né? Mas o que torna as pessoas muito desconfiadas em relação à energia nuclear é que os acidentes que têm ocorrido, eles são todos extraordinariamente traumáticos. Né? Primeiro tem as explosões nucleares, que já são uma coisa antiga, mas ainda dominou o século, né? dominou o fim do século XXI. E depois esses acidentes, né, de Chernobyl e agora Fukushima. Né? E o pior é que meus colegas engenheiros vivem dizendo, né, que eles são seguros. Né? Não é mesmo? Não existe nada seguro. Existe sempre a possibilidade de um acidente. E pela própria natureza, acidentes são imprevisíveis. Né? Olha, Mitri, isso é uma coisa que eu nunca esperava na vida. É aquele trem na Espanha. Sair pela tangente. Não, porque quando um aluno entra na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, a primeira coisa que ele aprende, provavelmente ele aprende antes até no cursinho, né? Que se você fizer uma curva em alta velocidade... O trem sai da linha. A estabilidade vai embora. Professor, ocorreu na Espanha, olha aqui, olha, com $20, viu? Eu compraria um relé, viu? Um aparelhinho, viu? Que evitaria isso. Como naquele avião da Air France, né? Que caiu, o indicador que foi a causa do acidente foi um medidor, né? Então, a gente ainda tem espaço no Brasil para usina hidrelétrica. Esse é o melhor caminho. É o melhor caminho. Quer dizer, do potencial hidrelétrico brasileiro, nós só usamos até hoje 1/3. As indicações que nós temos, isso é do Ministério de Minas e Energia, são 80 milhões de quilowatts, aproximadamente. Nós temos espaço para dobrar. Todos os empreendimentos não são simples e a maioria deles são na Amazônia, que é o problema ambiental. Etc. Esse problema precisa ser equacionado, mas permitiria dobrar o sistema. Se isso fosse feito a uma taxa de
digamos, 3, 4% ao ano de crescimento, que é o que precisa, nós teríamos uns 20 anos pela frente. Eu acho que o bloco está terminando, mas eu queria, talvez no próximo bloco, deixar... Podemos deixar essa pergunta no próximo bloco? Pode ser. É o seguinte, o senhor acha que já está havendo uma reação crítica a esse radicalismo dos movimentos de meio ambiente? Exatamente nesse sentido que o senhor coloca. Você acha que o Brasil está começando a tomar conhecimento disso e tomar consciência disso também? E já tem uma reação mostrando que é preciso ver os dois lados, não pode ser um lado só? Eu lembrava aqui que o Lula reagiu muito a isso. O Fernando Henrique também tinha uma certa posição crítica em relação a isso. A Dilma, eu acho que enfrenta, de certo modo. O senhor acha que esse obstáculo tende a diminuir ou vai continuar esse empecilho aí por tanto tempo? O professor vai responder no próximo bloco. O Canal Livre vai para o último intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite analisa os apagões nas redes de energia com o professor José Goldenberg. No bloco anterior, Mitri, você fez uma pergunta ao professor Goldenberg. Queria que você resumisse a pergunta para nossos telespectadores. A síntese da pergunta é essa. O senhor acha que já existe uma reação crítica, assim, que evolui no sentido de reduzir ou forçar uma redução desse obstáculo que é o radicalismo ecológico aí, de meio ambiente? Mitri, não muito, mas há uma indicação que eu acho que é encorajadora. A WWF, que é o Fundo para a Proteção da Natureza, que é uma organização internacional ambientalista muito importante no mundo todo e que existe no Brasil também, fez um estudo sobre as hidrelétricas da Amazônia, onde o sistema vai se expandir, e ela recomendou que certos rios fossem poupados por razões ambientais e outros rios seriam objeto de exploração adequada. Ou seja, é uma medida que eu considero muito positiva. Em vez de tomar uma posição radical de dizer, olha, nenhuma hidrelétrica mais, acabou, não é mesmo? Ela abriu uma brecha. Eu acho que essa... Quer dizer, eles mesmos já estão começando a mudar. É uma organização ambientalista pura. Já está começando a fazer uma espécie de autocrítica, digamos. Exatamente. Eu acho que o governo deveria fazer um esforço de procurá-los. Eu assisti uma exposição que eles fizeram sobre isso e tem uma discussão adulta. Essa discussão vai ter que ser feita com a população brasileira, viu? Claro. E o que o senhor coloca aí é muito importante, quer dizer, há um número limitadíssimo de determinadas populações que poderiam ser transferidas para outros lugares com todo o respeito, todo o conforto. Mas, no entanto, elas ficam ali impedindo que milhões e milhões sejam beneficiados por uma obra que não está sendo feita. Não é? Isso aí, o senhor acha que esse tipo de conscientização está crescendo no país também? Acho que sim, mas o ano eleitoral não é um ano bom para isso. Não é. É que problemas de energia não obedecem ao ciclo eleitoral, né? Nem a chuva. Aliás, quando você coordenar os debates da próxima eleição, você lembra de perguntar isso aos candidatos. Guto. Não, ficou no ar aí uma questão da energia nuclear, né? A gente fez aqui alguma menção, o Mitri falou disso, e eu fiquei curioso para lhe perguntar em que pé está o funcionamento e a efetividade da energia nuclear que a gente produz aqui no Brasil, das nossas usinas. Olha, aqui no Brasil a situação é a seguinte, viu? Tem 2 reatores nucleares em funcionamento. Há um reator antigo, de 1970, que daqui a pouco atingirá o fim da vida útil. A vida útil de reatores nucleares, em geral, é de 30 a 35 anos. Há um segundo reator que começou a funcionar lá por volta da década de 80, um pouco mais para frente, que é o reator alemão. É o único reator que resultou do acordo nuclear do presidente Geisel. E que é relativamente novo. Esses reatores estão funcionando, eu diria, bem. E há um reator em construção, cuja conclusão está sendo adiada sempre. Ele era para, digamos, ser concluído em 2014, 2015, foi adiado para 2018. Por quê? Porque ele foi comprado em 1980 e foi preciso modernizar os controles desse reator. Inclusive, ele até precisava eletrônica digital e agora se usa... Quer dizer, eles foram comprados obsoletos? Como?
obsoletos já? Foram comprados em 80, na década de 80. Mais de 30 anos. E o material estava depositado lá em Angra dos Reis, na praia. Agora que eles estão montando o reator, é preciso modernizar. Sobretudo os controles, que agora é tudo digital, agora com computadores modernos. Então foi adiada para 2018. Há discussões vagas sobre eventualmente incluir mais 4 reatores no novo plano de energia que o governo está fazendo, para 2050. Eu acho que vai ser muito difícil fazer isso, entende? Expandir o número de reatores nucleares aqui no Brasil. Por causa do que está ocorrendo no mundo. Eles ficaram muito caros. A própria necessidade de aumentar as normas de segurança vai tornando eles cada vez mais caros. Entende? Esse aqui é o problema que está ocorrendo. Entende? Quer dizer, tende a ficar inviável, então. Você vê, como um Boeing, quanto mais você instrumenta o Boeing, né, mais caro ele fica. Dizem, alguns ficam até mais vulneráveis, né? muito controle, não é verdade, não é que fica mais vulnerável, mas é que o custo de instalação dos reatores nucleares ficou muito elevado. É por isso que nos Estados Unidos ela é uma opção que não está sendo considerada Qual mais. a opção que os Estados Unidos está fazendo hoje? Gás de xisto. E essa seria uma opção que é muito poluente. Que é muito poluente. É o que os Estados Unidos estão fazendo. Mas é um grande concorrente para o petróleo. É um grande concorrente para o petróleo. Então, eu acho que a energia nuclear tem um futuro duvidoso no resto do mundo. O Japão ainda está discutindo se abandona ou não abandona. Há uma eleição importantíssima agora para prefeito de Tóquio, que vai provavelmente decidir, porque o tema central da eleição para prefeito de Tóquio é se o prefeito é favorável ou contrário à continuidade do programa nuclear japonês. E eu acho que a aposta brasileira, eu acho que ainda durante 2, 3 décadas, são as energias renováveis, das quais a energia hidrelétrica é a campeã. Que é uma grande vantagem brasileira, né? Claro, digamos, é uma característica que poucos países têm. E que eu acho que nós temos que aproveitar enquanto puder. A economia vai deixar, professor? A economia brasileira vai deixar, porque precisa de um investimento, né? Tem todo esse potencial, mas... Vou pedir para o senhor responder rapidinho, porque a gente está chegando no fim. Mas é isso mesmo, eu ia perguntar isso. Sem dúvida. Faz leilões, viu? Elas são baratas, elas são as mais competitivas que existem no mundo. A engenharia brasileira, sob esse ponto de vista, é ótima. Faz leilões, não é mesmo? Que ela anda sozinha, viu? A iniciativa privada fará. Pode não agradar certas correntes políticas, mas na resposta, se pode resolver, sim. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao fim desta edição do Canal Livre. Professor Zé Goldenberg, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais sobre esse tema aqui tão apaixonante. Tem uma consideração final que é a seguinte. A presidente Dilma herdou as políticas instaladas pelo presidente Lula nessa questão, que era um misto de estatizar e não estatizar. Agora, no fim do seu mandato, ela está começando a seguir o caminho correto, que é leilões por fonte diversificada, eventualmente fazendo leilões regionais. Eu acho que ela ainda tem 1 ano em que isso poderia ser feito, deslanchando uma nova era de construção de fontes de energia para a produção de eletricidade que o país precisa. Okay, vamos esperar que isso aconteça. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do físico e professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, José Goldenberg, e dos jornalistas Fernando Mitre e Guto Abranches. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite.